Existe um mistério que poucos entendem, mas que governa silenciosamente cada avanço, cada porta que se abre, cada vitória e cada manifestação que chega até você. Um mistério tão poderoso que Napoleão Hill chamou de a força invisível que molda o destino dos homens. A Bíblia chama de fé viva, ativa e operante. Os antigos chamavam de campo espiritual. E talvez, sem perceber, você esteja vivendo dentro dele, mas como alguém que tem um tesouro enterrado no quintal e nunca soube que ele estava lá. E se eu te dissesse que nada, absolutamente nada do que você quer, prosperidade, cura, paz, respostas, direção, oportunidades, visões, crescimento espiritual, transformação emocional, precisa ser criado do zero? E se tudo isso já existe, já está formado, já está pronto, esperando apenas que você ative o campo certo, o campo espiritual onde tudo começa antes de aparecer no mundo físico? Napoleão Hill afirma em Quem Pensa Enriquece que todo pensamento carregado de emoção intensa cria uma vibração capaz de atrair circunstâncias compatíveis. A Bíblia, milhares de anos antes, já declarava: o homem é aquilo que ele pensa em seu coração. Provérbios 23, verso 7. Mas aqui está o ponto onde quase todo mundo erra. Pensar não é o bastante. Pedir não é o bastante. Orar rapidamente não é o bastante. Desejar não é o bastante. Existe um campo espiritual que precisa ser ativado. E ele só responde a uma combinação específica. Intenção mais emoção mais direção mais consistência. Quando esses 4 elementos se unem, algo muda dentro de você. E tudo muda fora de você. Porque algumas pessoas oram e nada acontece, enquanto outras oram e parece que o céu inteiro se move a favor delas. Porque algumas pessoas mentalizam, afirmam, buscam, esforçam-se. Mas a vida não muda, o destino não responde. E por que outras, mesmo começando do zero, mesmo sem estrutura, mesmo sem apoio, mesmo sem recursos, parecem acionar algo invisível que abre portas impossíveis? A resposta está aqui. Elas entenderam o que ativa o campo espiritual. Algo que os grandes mestres espirituais sabiam. Algo que grandes líderes como José, Davi, Paulo, Neemias aplicaram. Algo que Napoleão Hill estudou durante mais de 20 anos entrevistando 500 milionários. Algo que muitos hoje simplesmente ignoram. Você já percebeu que quando está emocionalmente destruído, tudo trava? E quando está em paz, as coisas fluem? E quando está animado, inspirado, cheio de fé, cheio de visão, cheio de propósito, portas aparecem de onde antes só havia paredes? Isso não é coincidência. Isso é campo espiritual em atividade. Imagine um rádio antigo. Ele sempre captava ondas invisíveis que estavam ali o tempo todo. Mas só funcionava quando você girava o botão para a sintonia correta. Você não cria o sinal. O sinal já existe. Você apenas acessa. Assim é a vida espiritual. Você não cria o milagre. O milagre já existe. Você apenas alinha-se com ele. O campo espiritual é essa sintonia. Ele está ao seu redor, dentro de você, ao seu favor. Mas você só acessa quando ajusta o estado interno. Napoleão Hill diz: a emoção é o combustível que transforma pensamentos em realidade. Pessoas emocionalmente ruins tentam mudar a vida mentalmente. Pessoas emocionalmente quebradas tentam prosperar racionalmente. Pessoas emocionalmente exaustas tentam criar oportunidades logicamente. Mas o campo espiritual não responde à lógica. Ele responde ao estado vibracional da fé, ao estado emocional do espírito, ao estado profundo da intenção. Por isso Jesus dizia: se creres, verás. Não é: se enxergar, acreditarás. É: se acreditar, enxergará. Aqui está a chave que poucos compreendem. Você não manifesta o que deseja. Você manifesta aquilo que combina com seu estado interno. Se o seu interior está cheio de dúvida, ansiedade, medo e sensação de perda, você não ativa o campo espiritual. Você o bloqueia. Se o seu interior está cheio de clareza, fé, emoção positiva e propósito, você não apenas ativa o campo espiritual. Você move força espiritual ao seu favor. Existe um momento na vida de todo vencedor espiritual. Um momento silencioso, invisível, secreto, em que nada do lado de fora mudou. Mas tudo dentro dele mudou. É o ponto de quebra. É o ponto onde o campo espiritual se acende. É o ponto onde a vida responde a uma ordem que saiu do espírito e não da boca. Napoleão Hill chama isso de decisão interna irrevogável.
A Bíblia chama de fé inabalável. Os antigos chamavam de decreto interior. Quando isso acontece, a pessoa pode estar na prisão como José, mas o campo espiritual começa a favorecer encontros. Pode estar num deserto como Moisés, mas o campo espiritual começa a fazer o improvável se alinhar. Pode estar diante de muralhas como Josué, mas o campo espiritual começa a derrubar estruturas. Quando o campo espiritual ativa, as circunstâncias começam a responder. Por que o campo espiritual não ativa em muitas pessoas? Porque elas pensam, mas não sentem. Pedem, mas não acreditam. Desejam, mas não persistem. Sonham, mas têm medo de agir. Oram, mas continuam sentindo o contrário daquilo que pedem. A oração, sozinha, não ativa. A mentalização, sozinha, não ativa. A fé, sozinha, não ativa. O desejo, sozinho, não ativa. O campo espiritual responde a um estado integral, onde mente, emoção e espírito estão alinhados com um propósito definido. Assim como Napoleão Hill ensina, quando uma ideia domina a mente com emoção, ela exige expressão externa. Assim como a Bíblia ensina, o justo viverá pela fé. Viver pela fé é viver alinhado com o campo espiritual, não com circunstâncias físicas. Talvez você esteja vivendo um momento em que tudo parece parado. Talvez suas orações estejam sem respostas. Talvez seus projetos estejam estagnados. Talvez sua fé esteja cansada. Talvez seu espírito esteja lutando em silêncio. Mas ouça com atenção. Nada está parado. Nada está morto. Nada está perdido. Você só não ativou o campo ainda. Você só não girou o botão da sintonia. Você só não alinhou emoção, intenção e fé de forma consistente. Quando você faz isso, o impossível se curva. O invisível se manifesta. O improvável acontece. O destino responde. O céu age. Não porque você pediu, mas porque você se alinhou ao que já estava pronto espiritualmente para você. O campo espiritual não é um mistério inacessível. Ele é uma tecnologia espiritual que poucos utilizam porque vivem presos a um paradigma físico. Mas você está prestes a aprender como ativar esse campo, como direcioná-lo, como alimentá-lo, como manter a vibração espiritual, e como fazer isso gerar prosperidade, oportunidades e respostas sobrenaturais. Este é só o começo. Se esse conteúdo está ressoando com você, inscreva-se no canal, porque vamos nos aprofundar ainda mais esse mistério que transforma destinos. Feche os olhos por um instante, não literalmente, mas mentalmente. Porque agora entramos no território onde a matéria obedece à consciência. Aqui começamos a explorar não apenas o que você quer, mas o que você é capaz de ativar no plano invisível quando sua fé, seu foco e sua identidade se alinham. Eu quero que você imagine algo. Existe um campo ao seu redor. Um campo vivo. Um campo sensível. Um campo que responde aos seus pensamentos, às suas emoções e à sua frequência espiritual. Napoleão Hill chamou isso de éter. A Bíblia chama de reino espiritual. A ciência moderna chama de campo quântico. E os sábios antigos chamavam apenas de o invisível. Mas todos concordam em uma coisa. Esse campo não é neutro. Ele não é passivo. Ele não está dormindo. Na verdade, ele está o tempo inteiro esperando um comando seu. E é aqui que muitos se enganaram a vida inteira. Eles acham que Deus abençoa quando Ele quer. Que a vida melhora se for da vontade divina. Que a prosperidade aparece se tiver sorte. Mas existe algo mais profundo, e você vai entender agora. Existe uma lei espiritual ignorada pela maioria. O campo só ativa aquilo que você acredita profundamente, asterisco asterisco. E é por isso que tantos oram e não recebem. É por isso que tantos desejam e não conquistam. É por isso que tantos sonham, mas nada muda. Porque o campo espiritual não responde ao que você diz. Ele responde ao que você acredita. Ele responde ao que você emana. Ele responde ao que você projeta mentalmente. Ele responde ao que você aceita como verdade interna. E aqui está a chave, e eu quero que você segure isso com força. Você nunca atrai aquilo que quer. Você atrai aquilo que vibra. Essa é a chave que destrava o campo espiritual. E talvez você pergunte: mas como eu mudo a minha vibração? Eu vou te mostrar.
Vou colocar na sua frente a mecânica espiritual que transforma pessoas comuns em imãs de prosperidade. Passo 1. Alinhar o coração com o desejo. Não basta querer. Não basta desejar. Não basta pedir. Jesus disse algo que as pessoas ignoram. Se creres de coração. Não é se disser com a boca. Não é se repetir uma oração. É se creres de coração. O coração é o único lugar onde o campo espiritual lê a sua real intenção. É impossível enganar o invisível. E Rio confirma isso quando diz: o desejo ardente é o ponto de partida de toda conquista. Não é desejo raso. Não é desejo morno. É desejo ardente. O tipo de desejo que queima até mudar sua postura, seu comportamento e seu padrão mental. O tipo de desejo que abraça o futuro como se já fosse presente. A pergunta é: o seu coração está realmente alinhado com o que você diz que quer? Ou você deseja prosperar, mas carrega culpa? Deseja crescer, mas carrega medo? Deseja avançar, mas se sente pequeno? Porque o campo espiritual não responde ao que você deseja superficialmente. Ele responde ao que você aceita ser. Passo 2. Gerar o estado interno da manifestação. Toda manifestação começa com uma simples pergunta: como você se sentiria se já estivesse vivendo essa realidade? Feche os olhos internos e responda. Se você estivesse financeiramente livre. Se você estivesse cheio de paz. Se você estivesse vivendo com abundância. Se você estivesse sendo honrado, valorizado e próspero. Como seria a sensação? Esse sentimento é a senha. É o acesso. É o código. É o comando. Porque a vibração não vem do pensamento, vem do estado emocional por trás do pensamento. E o campo espiritual responde a estados emocionais como gratidão antecipada, confiança profunda, paz interior, expectativa positiva, certeza espiritual. Porque esses estados criam um sinal forte no campo. Eles ampliam a sua assinatura energética. Mas estados como medo, dúvida, desespero, ansiedade, vitimismo, esses estados desligam o fluxo. Por isso Rio dizia: a fé é o único antídoto para o fracasso. Fé aqui não é religião. Fé é certificação interna do que ainda não se vê. Passo 3. A autossugestão que reprograma o invisível. Agora entramos em uma das técnicas mais transformadoras da mente humana. E também uma das mais ignoradas. Rio dedicou capítulos inteiros a isso. A Bíblia inteira está repleta disso. E o campo espiritual só se move nesse princípio. O que você repete se torna o que você acredita. O que você acredita se torna o que você emana. O que você emana se torna a sua realidade. A autossugestão não é sobre frases positivas. É sobre instalar no seu sistema emocional uma nova identidade. Você não deve repetir: irei prosperar. Irei conseguir. Irei alcançar. Essas frases só reforçam que você não tem. O campo espiritual não entende amanhã. Ele entende vibração atual. Por isso a autossugestão correta é: eu sou próspero. Eu estou conectado ao campo da abundância. Eu caminho em direção ao meu propósito. Eu vivo o fluxo espiritual da prosperidade. Frases no presente, com identidade, com vibração de posse. Rio chamou isso de reprogramação da mente. A Bíblia chama isso de renovação do entendimento. E a física chama isso de colapso de onda, o momento em que o campo responde à consciência. Passo 4. A fé que move o campo. Rio disse uma frase que poucas pessoas percebem a profundidade. A fé transforma o impulso do pensamento em sua contraparte física. Ou seja, o campo espiritual pega a intenção, a emoção, a repetição, o estado interno, e transforma isso em realidade física. Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Não é ao que ora. Não é ao que tenta. Não é ao que deseja. É ao que crê. Crer é sentir a verdade antes da manifestação. É segurar o futuro com as mãos do Espírito. É viver internamente aquilo que ainda não existe externamente. Quando você faz isso, o campo espiritual se curva. As circunstâncias começam a se reorganizar. Pessoas começam a surgir. Oportunidades se alinharem. Portas se abrirem. Nada disso é acaso.
É campo. É espírito. É mecânica invisível trabalhando a seu favor. E então vem a transformação. Quando você muda por dentro, tudo muda por fora. Essa é a verdade que ninguém te contou. Você não próspera quando algo acontecer na sua vida. Sua vida próspera quando algo acontece dentro de você. Você não atrai prosperidade quando encontra o emprego certo. Você atrai prosperidade quando se torna a pessoa certa. Você não ativa o campo espiritual quando algo melhora. Você ativa o campo espiritual quando você melhora. Por isso, escute. A transformação externa é consequência da transformação interna. O campo espiritual só espelha aquilo que você se torna. E aqui vem o perigo. A maioria abandona antes da manifestação. Hill dizia: a maioria das pessoas desiste a 3 passos do ouro. E espiritualmente isso é ainda mais profundo. Porque o campo responde à perseverança. Ele responde à constância. Ele responde à persistência emocional. Mas muitos pedem e desistem. Oram e duvidam. Tentam e param. Querem, mas não sustentam a vibração. E o campo espiritual não responde à inconstância. Ele responde à frequência estável, à fé contínua, não à fé momentânea. Agora, respire fundo. Porque é aqui que tudo começa a mudar para você. Eu quero que você declare algo dentro de si. Eu ativo o campo espiritual da abundância. Eu entro na vibração da prosperidade. Eu deixo que Deus me alinhe. Eu aceito minha nova identidade. Repita mentalmente. Sinta. Deixe isso entrar. Porque quando você assume essa postura, quando você entra nesse estado vibracional, quando você alinha coração, emoção e intenção, o campo espiritual responde imediatamente. Não amanhã. Não depois. Agora. Mas lembre, a manifestação é invisível antes de ser visível. As mudanças espirituais acontecem antes das físicas. Seu trabalho é manter o estado. O campo fará o resto. E antes de encerrarmos, permita-me te lembrar de algo extremamente importante. Quando você se conecta a conteúdos como esse, quando você alimenta sua mente com esse tipo de energia, quando você se aproxima de mensagens que elevam sua consciência, você aumenta sua vibração. Você fortalece sua fé. Você reprograma seu campo espiritual. E é por isso que eu digo: inscreva-se agora no canal. Ative o sininho. Comente aqui: eu ativo o campo espiritual da abundância para selar essa frequência em você. Isso não é só engajamento. É compromisso energético. É declaração espiritual pública. É vibração intencional. Agora, nós vamos subir ainda mais. Propósito profundo. Imaginação espiritual criativa. Persistência vibracional. Caminhos invisíveis que se abrem. E a mecânica da intenção guiada. Prepare-se, porque agora entramos na parte mais profunda de todo esse conhecimento. A parte que diferencia quem apenas escuta, de quem realmente transforma a vida. Se você se despertou, se ativou seu campo espiritual, agora, vai ancorar a energia da prosperidade dentro de você. Agora vamos falar do tripé que sustenta todos os milagres. Propósito, imaginação espiritual, persistência vibracional. E quando esses 3 elementos se alinham, o campo espiritual não só responde, ele se curva diante de você. Primeiro pilar, propósito, o GPS espiritual da sua vida. Napoleão Hill deixou bem claro: o primeiro passo rumo à riqueza é um propósito definido. Não é talento. Não é oportunidade. Não é dinheiro inicial. Não é sorte. É propósito. O propósito é o que determina sua direção no campo espiritual. É o que define qual frequência você vai emitir. É o que organiza o caos interno. É o que atrai exatamente aquilo que está alinhado à sua missão. E aqui está a verdade que a maioria não entende. O campo espiritual não reage à indecisão. Você pode ser bom. Você pode ser inteligente. Você pode ser esforçado. Mas se você não tem um propósito claro, o campo não tem uma rota para te levar. O propósito é o endereço espiritual daquilo que você busca. E eu preciso fazer uma pergunta que talvez nunca ninguém te fez. Você realmente sabe para onde está indo? Porque muitos dizem: quero prosperidade. Quero abundância. Quero crescer.
Mas isso não é propósito. Propósito não é desejo. Propósito é direção. Propósito é quando você declara: eu vou para lá. Eu nasci para isso. Minha alma reconhece esse caminho. E quando você assume isso, o campo espiritual começa a trabalhar ao seu redor. O universo inteiro se reorganiza para colocar você exatamente onde deveria estar. Você já percebeu? Quando uma pessoa descobre o propósito, é como se portas surgissem do nada. Como se pessoas aparecessem do nada. Como se o impossível começasse a se mover. Nada disso é coincidência. É campo espiritual ativado. Segundo pilar, imaginação espiritual, o poder da criação invisível. Agora chegamos em uma das partes mais profundas da jornada. Hill dizia: a imaginação é o mais poderoso laboratório da mente humana. Mas a Bíblia já dizia isso muito antes. Assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. E aqui está a chave. A sua imaginação é a linguagem que o campo espiritual entende. Não são suas palavras. Não são seus pedidos. Não é a sua vontade superficial. É a imagem que você sustenta dentro de si. Palavras podem mentir. Desejos podem oscilar. Mas a imaginação revela sua verdadeira crença. E existe uma diferença brutal entre quem próspera e quem não próspera. Os que não prosperam usam a imaginação para temer. Os que prosperam usam a imaginação para criar. Uns imaginam problemas. Outros imaginam possibilidades. Uns imaginam escassez. Outros imaginam abundância. Uns imaginam o pior. Outros imaginam a vitória. E o campo espiritual simplesmente réplica aquilo que você imagina com emoção. Porque a imaginação não é apenas imagem. Ela é vibração mental. Ela é frequência emocional. Ela é energia criativa. Quando você imagina com fé, você cria uma realidade antes dela existir no mundo físico. Napoleon Hill chamava isso de prototipagem mental. Os místicos chamavam de visualização criativa. A Bíblia chama de ver antes de possuir. E eu te pergunto: qual é a imagem interna que você tem do seu futuro? Você se vê prosperando? Você se vê alcançando? Você se vê crescendo? Você se vê vivendo a abundância que ora? Ou você apenas torce para que algo aconteça um dia? Porque se você não consegue se ver, o campo espiritual não consegue te levar. Terceiro pilar, persistência vibracional, a chave que abre portas espirituais. Agora vamos entrar no ponto mais delicado de todos. A parte onde a maioria cai. A parte onde os fortes se destacam. A parte onde a abundância finalmente se manifesta. Persistência vibracional. Hill deixou isso claro como o sol. A persistência é o poder que transforma a fé em realidade. E espiritualmente, a persistência é a prova de que você realmente acredita. Qualquer pessoa consegue vibrar alto por um dia. Poucos conseguem por uma semana. Raríssimos conseguem por meses. Mas os imparáveis, esses sustentam a vibração até o campo ceder. E ele sempre cede. Sempre. Porque a persistência não é insistência teimosa. A persistência é consistência espiritual. É você manter seu propósito, sua imaginação, sua fé, sua vibração, mesmo quando nada muda imediatamente. E aqui está uma revelação espiritual importantíssima. A manifestação mais forte sempre acontece no silêncio. O campo espiritual trabalha quando você pensa que nada está acontecendo. É quando tudo parece parado, que Deus está movendo peças que você nem percebe. É quando você está no escuro, que o invisível está preparando a luz. Por isso, a persistência é mais espiritual do que emocional. Persistência é confiar. Persistência é sustentar. Persistência é permanecer firme mesmo sem sinais externos. E quando você persiste o suficiente, algo começa a acontecer. O campo espiritual quebra resistência. Uma porta se abre. Uma oportunidade surge. Um caminho aparece. Uma inspiração chega. Uma ideia ilumina. É sempre assim. E isso não é aleatório. É vibração. Quando propósito, imaginação, persistência se unem, a abundância se torna inevitável. Agora quero que você entenda a profundidade disso.
Propósito é direção. Imaginação é criação. Persistência é ativação. Quando você sabe para onde está indo. Quando você cria isso internamente. Quando você sustenta essa vibração. O campo espiritual não tem outra escolha senão entregar. Porque você não está pedindo. Você está se tornando. E o campo responde ao que você é, não ao que você quer. A pergunta que vai mudar sua vida agora. Você está disposto a se tornar a pessoa que ativa a prosperidade ao seu redor? Não é uma pergunta simples. É uma convocação espiritual. Porque quando você assume essa identidade, o campo começa a te moldar. Deus começa a te lapidar. A vida começa a te preparar. E isso exige coragem. Mas a recompensa é gigantesca. Você entra no fluxo da abundância. Você vive sob um favor que o mundo não explica. Você atrai o que antes te ignorava. Você vive o que parecia impossível. E agora, antes de prosseguirmos, eu preciso te fazer um convite, não por formalidade, mas por propósito. Inscreva-se agora no canal. Ative as notificações. Comente, eu sustento minha vibração de abundância. Isso é mais do que um gesto. É um ato espiritual de compromisso. É uma declaração vibracional. É você dizendo ao campo: eu estou pronto para manifestar. A ativação final do campo espiritual. O momento em que tudo se alinha. A revelação da abundância como manifestação real. A oração vibracional da prosperidade. E um fechamento que eleva sua alma. Este é o momento em que tudo se encontra. Onde o invisível se torna visível. Onde aquilo que você buscou entender durante todo este roteiro finalmente se revela como uma experiência real, profunda e inegável. Porque existe um instante na vida de toda pessoa em busca de transformação em que ela percebe algo incontestável. Nenhuma bênção, nenhuma prosperidade, nenhum avanço duradouro acontece apenas porque você deseja. Ela acontece quando o céu reconhece a sua postura. O campo espiritual não responde a palavras soltas. Ele responde àquilo que você se torna. E, neste último bloco, eu preciso te levar para um ponto em que sua consciência se expande ao máximo. Não para te motivar superficialmente, mas para te ajudar a acessar o mesmo princípio que impulsionou grandes homens e mulheres da história, líderes, visionários e aqueles que conseguiram manifestar prosperidade quando tudo dizia que era impossível. Porque existe um padrão. Existe um código. E existe uma energia que só começa a se mover quando você decide romper definitivamente com quem você costumava ser. E eu quero te mostrar isso agora. A esta altura, você já percebeu que o campo espiritual não é um conceito teórico. Ele é uma atmosfera viva. Um tecido invisível que responde ao que você pensa, ao que você sente, ao que você acredita, ao que você sustenta em silêncio quando ninguém está por perto. O grande erro da maioria é tentar mudar a vida sem mudar o campo. É tentar mudar o exterior mantendo o interior desconectado. É tentar manifestar abundância segurando medo, dúvida, ressentimento, pressa ou desespero. Mas os que verdadeiramente mudam de nível entendem uma coisa essencial. O mundo ao redor muda quando você muda o que o mundo espiritual lê sobre você. E aqui está a verdade que quase ninguém tem coragem de assumir. O campo espiritual não responde ao seu discurso. Ele responde ao seu posicionamento. Você pode declarar prosperidade 1000 vezes, mas se internamente sustentar escassez, o campo vai registrar escassez. Você pode dizer que acredita, mas se no fundo ainda espera que tudo dê errado, o campo lê esse padrão e devolve mesmo. A energia espiritual que ativa tudo ao seu redor é extremamente sensível ao que você carrega por dentro. E aqui chegamos ao ponto mais importante de todos. Para ativar esse campo de maneira definitiva, você precisa de uma decisão que consome o seu velho eu. Uma decisão que muda sua vibração emocional. Uma decisão que quebra ciclos. Uma decisão que abre caminho. E essa decisão envolve 3 movimentos profundos. Item encerrar definitivamente a identidade antiga. Item assumir a identidade alinhada com a prosperidade. Item sustentar essa identidade até que a realidade se curve a ela. Parece simples, mas é transformador. Porque entenda isto: prosperidade não é o resultado de desejo. É o resultado de identidade. A abundância não é ativada quando você pede, é ativada quando você se torna alguém capaz de recebê-la. Tudo aquilo que você manifesta na matéria é apenas o reflexo do que você configurou no espírito. E aqui é onde o clímax acontece.
Porque neste momento, você precisa enxergar que existe um ponto exato em que a mudança deixa de ser busca e se torna inevitável. Uma hora em que o universo, Deus, o campo espiritual, chame como quiser, olha para você e diz: agora sim. Agora você se alinhou. Agora você está pronto. Agora a colheita pode vir. E geralmente esse ponto chega quando você decide parar de negociar com suas limitações. Quando você solta a versão medrosa. Quando você abandona a versão que implora por respostas em vez de construir respostas. Quando você finalmente assume o papel de alguém que cria, que lidera, que expande, que se posiciona. Você já percebeu que tudo na sua vida mudou no exato instante em que você mudou internamente? Que relacionamentos melhoraram quando você se fortaleceu emocionalmente? Que oportunidades surgiram quando você parou de se diminuir? Que portas se abriram quando você decidiu agir com coragem, mesmo sem garantias? Isso não é coincidência. Isso é campo espiritual respondendo. Os antigos chamavam de unção, destino, propósito, alinhamento. Napoleão Hill chamava de mente superior, campo de vibração, mente mestra, inteligência infinita. A Bíblia chama de fé operante, poder espiritual, ação divina. Os físicos chamam de campo quântico. Não importa o nome. O mecanismo é o mesmo. Existe um ponto na sua vida em que você deixa de mover as coisas pelo esforço e passa a mover pelo alinhamento. E esse ponto só chega quando você decide internamente que já não é mais a pessoa que vivia presa no padrão da escassez. Agora eu te pergunto: qual é o seu limite hoje? Qual é a fronteira emocional que você teme atravessar? Qual é a parte de você que ainda segura a sua prosperidade? Porque a verdade é simples e dura. Não existe bloqueio externo capaz de parar uma pessoa que se alinhou espiritualmente. Se algo ainda não se manifestou, não é porque o mundo te bloqueou, é porque uma parte sua ainda não se rendeu completamente ao processo. Este é um convite para que você pare de pedir bênçãos e comece a se tornar um imã delas. Para que você pare de pedir prosperidade e comece a carregar prosperidade dentro. Para que você pare de se ver como alguém tentando vencer e passe a se ver como alguém que já é vitorioso porque a vitória nasceu primeiro no espírito. Quando você atinge esse ponto interno, o campo espiritual não só se ativa, ele se expande. As oportunidades começam a aparecer. As conexões certas surgem. O tempo começa a cooperar. As respostas começam a chegar de formas que você nunca imaginou. Não porque você teve sorte, mas porque você se alinhou com uma força que vai além de qualquer lógica humana. E agora, no final desta jornada, eu preciso te entregar o princípio mais poderoso de todos. O campo espiritual não ativa apenas o que você quer. Ele ativa principalmente quem você decide ser a partir de hoje. Se você continuar repetindo o passado, você repete a vida. Se você continuar reagindo aos medos, você alimenta ciclos. Se você continuar vibrando na escassez, você cria escassez. Mas se você assumir agora, neste instante, uma identidade construtora, confiante, elevada. Se você decidir ser alguém que caminha como quem já foi escolhido. Se você decidir carregar dentro de si o estado emocional da prosperidade antes dela se manifestar. Então o campo espiritual começa a trabalhar por você em uma velocidade que surpreende até os mais experientes. Porque não importa o que faltou até aqui. Não importa quem duvidou. Não importa quanto tempo você perdeu. O campo espiritual não responde ao seu passado. Ele responde ao seu agora. Se agora você decide ser abundância, você abre um fluxo novo. Se agora você decide confiar, você libera caminhos ocultos. Se agora você decide avançar, o caminho aparece. E tudo muda. E é por isso que, antes de encerrar, eu preciso te fazer um convite muito importante. Se este conteúdo te tocou, se você sentiu essa expansão, se você percebeu que esta mensagem abriu consciência, força e direção, então não permita que essa transformação termine aqui. Inscreva-se no canal agora, porque todos os próximos conteúdos vão aprofundar ainda mais essa jornada espiritual, emocional e mental. Aqui, você vai encontrar não apenas motivação, mas ferramentas reais para reprogramar sua mente, acessar seu campo espiritual e construir a vida que você nasceu para viver. Se este vídeo te fortaleceu, imagine o que virá a seguir. A sua jornada não termina aqui. Ela apenas começou.